Senhor presidente, eu utilizo a tribuna para tratar de um assunto que é muito caro neste momento aos servidores públicos do meu querido estado do Amapá. Trata-se da situação que envolve 1.050 servidores que foram contratados pelo então Território Federal do Amapá entre meados da década de 1980 e a data da transformação Estado, em 1988. Esses servidores, esses trabalhadores, senhor presidente, estão sob ameaça de perder seus cargos públicos, seus empregos, por uma medida que considero, neste momento, no mínimo arbitrária, por conta do Ministério do Planejamento, em desfavor desses servidores. Vejam, senhores senadores, após 2 décadas e meia de trabalho que esses servidores prestaram ao governo do Amapá, e hoje, no momento da gravíssima crise econômica, senador Davi, que o país atravessa, esses servidores estão sendo constrangidos por uma notificação do Ministério do Planejamento que ameaça esses servidores de perderem a sua única fonte de sustento. Imagine, depois de 25 anos de trabalho, qual a oportunidade que esses servidores ainda vão ter, seja no serviço público, seja na iniciativa privada. Nenhuma. E essa situação é uma situação que ameaça não somente a vida desses servidores, mas ameaça concretamente o serviço público no meu estado. 90% desses servidores, senhor presidente, ocupam cargos de nível auxiliar ou médio, com remuneração mensal que não supera 3 salários mínimos. Imagine o que é para um pai de família ficar a esta altura da vida sem emprego. Todos têm faixa etária acima de 50 anos e a grande maioria tem baixas escolaridades. Esses dados demonstram o quanto dramática é a condição desses servidores. Por um lado, tem uma decisão judicial, senhor presidente, que é uma decisão judicial de 1998, que transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal em abril de 2013, mais precisamente em 18 de abril de 2013. Aqui abro um parênteses, senhor presidente, para lamentar o que eu considero que foi desídia por parte do Estado do Amapá. Veja, esta ação judicial, senador Davi, Vossa Excelência conhece muito bem, essa ação judicial, uma das partes do processo é o Estado do Amapá, porque quando esse processo foi movimentado originalmente pelo Ministério Público da União, pelo Ministério Público Federal, foi movido contra os servidores e contra o Estado do Amapá como parte ré, também, continuadamente. Veja, senhor presidente, este processo teve a primeira decisão judicial, em primeira instância, em 1998. E a sentença transitada em julgado em 2013, em abril de 2013. Naquele momento da sentença transitada em julgado, até abril de 2015, ou seja, nesse intervalo de 2 anos, abril de 2013 e abril de 2015, o Estado do Amapá poderia ter interposto uma ação rescisória contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sobre que argumento, senhor presidente? Sobre o argumento da emenda constitucional número 79, que veio a advir posteriormente a essa decisão transitada e julgada do Supremo Tribunal Federal, e que trouxe fato novo, sanou todos os vícios que o Ministério Público alegava. Ocorre, senhor presidente, que o Estado do Amapá, como parte, não recorreu nem de abril de 2013, não interpôs a devida ação rescisória em abril de 2013, nem interpôs depois sobre o advento da emenda constitucional número 79, nem interpôs nos 4 primeiros meses deste ano, mesmo tendo como fato novo a emenda constitucional 79. Sobre esses primeiros servidores, existe uma comunicação feita por parte do Ministério do Planejamento, a Sua Excelência, a Secretária de Administração,
a sua senhoria, a secretária de Administração do Estado do Amapá, e nesta comunicação diz o Ministério do Planejamento que, de imediato, 96 servidores têm que ser excluídos de folha. Pois bem, senhor presidente, é importante aqui advir que, ao que pese os esforços que nós estamos fazendo aqui em Brasília, em especial eu e o senador Davi Alcolumbre, para socorrer esses servidores, em último caso, é importante destacar um dos trechos dessa decisão judicial, que diz precisamente o seguinte: condenar o Estado do Amapá a absolver em seus quadros os 1.149 servidores, ora excluídos do Serviço Público da União, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos de escolaridade, idade mínima, capacitação técnica e ingresso mediante concurso público de provas e títulos para nomeação, posse e exercício nos respectivos cargos. Ou seja, a mesma decisão judicial em desfavor desses primeiros 96 servidores, que foi notificado à Secretaria de Administração a sua exclusão, a mesma decisão judicial reza que o Estado do Amapá tem que absolvê-los. Então, senhor presidente, aqui da tribuna do Senado faço um apelo ao Estado do Amapá. Esses primeiros 96 servidores não podem ficar fora da folha de pagamento sem uma imediata resolução por parte do Estado do Amapá. O Estado do Amapá tem a obrigação, por força da decisão judicial, de absolvê-los. Em relação aos demais servidores, eu quero comunicar, senhor presidente, a todos que nos assistem, em especial do nosso querido Estado do Amapá, senador Davi, que eu e o senador Davi iniciamos essa semana um conjunto de ações para procurar reverter e impedir o constrangimento por parte do Ministério do Planejamento. Estivemos ainda ontem com o ministro Vital do Rego, nosso ex-colega aqui do Senado, ministro do Tribunal de Contas da União. Vamos provocar o Tribunal de Contas a partir do que discutimos com o ministro Vital do Rego, através da Comissão de Constituição e Justiça daqui do Senado, em representação fundamentada que faremos. E nesta representação vamos arguir, principalmente, que os termos do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que criou o Estado do Amapá e ampara esses servidores, e que os termos da Emenda Constitucional 79, que ampara esses servidores, não está sendo cumprido por parte do Governo da União, do Ministério do Planejamento. Então, nós temos duas estratégias que precisamos andar e caminhar conjuntos. Uma são os processos judiciais desses servidores que restam, dos 11 grupos de servidores. Esses processos judiciais é fundamental, necessário, e eu chamo a atenção aqui do governo do Estado do Amapá, que acompanha esses processos para também não entrar em desídia e o governo perder os prazos sobre esses processos. Em segundo lugar, aos outros quase 1.000 servidores que estão sendo notificados pelo Tribunal de Contas da União, nós vamos fazer essa representação, essa provocação ao TCU e estaremos, se possível ainda amanhã, em encontro, em reunião com o secretário executivo do Ministério do Planejamento, com o objetivo claro e definido nessa reunião com o secretário executivo do Ministério do Planejamento, de que os termos da Emenda Constitucional número 79 sejam, em definitivo, cumpridos e que esses atos de gestão do Ministério do Planejamento não estão atualizados, embora sejam em cumprimento a um acordo anterior do Tribunal de Contas da União, mas esse acordo anterior não estava inspirado e atualizado pelo ditame da Emenda Constitucional 79. Portanto, enquanto esses outros servidores, enquanto não tiver ação judicial transitada e julgado, não se justifica esses atos de terrorismo por parte do Tribunal de Contas, esses atos de terrorismo por parte do Ministério do Planejamento, da notificação desses servidores. Aos servidores que já receberam a notificação, é fundamental procurar os seus sindicatos da categoria, o Sindicato dos Servidores Públicos da Educação e o Sindicato dos Servidores Federais, para que seja preparado pelos sindicatos a devida defesa nos processos individuais de cada um desses servidores. De nossa parte, senhor presidente, eu quero reiterar aqui, nós temos
confiança na regularidade da situação funcional desses servidores. E quero tranquilizar a todos que, da minha parte, do senador Davi, nós vamos continuar com os esforços que estamos fazendo aqui para a resolução desse drama, seja através da provocação que já fizemos, senador Davi, ao Tribunal de Contas da União, seja através da provocação que faremos, através da Comissão de Constituição e Justiça daqui da Casa, junto ao Tribunal de Contas da União, seja no diálogo que estamos iniciando com o Ministério do Planejamento. Mas, por fim, advirto e reitero, essa questão, essa causa, não é uma causa que tem que ser abraçada somente pela bancada de senadores do Amapá aqui no Senado Federal. Essa é uma causa que pertence a todas as autoridades públicas do Amapá, principalmente ao governo do Estado. A Sua Excelência, o governador do Estado, não pode se omitir nessa questão. Não pode se omitir deixando esses servidores desamparados. E não pode se omitir buscando as ações judiciais que são necessárias. Repito, o governador do Estado é a primeira autoridade pública que tem que dar a esses servidores a tranquilidade necessária, assegurando a eles, como diz a decisão judicial, que eles serão incorporados ao quadro do Estado. É o mínimo que pode se fazer a servidores que dedicaram uma vida inteira de trabalho ao Estado do Amapá e que a esta altura da vida não tem nenhuma alternativa, nem tem nenhuma outra condição de ter outro emprego, outro vínculo empregatício. O Estado tem que, nesse momento, ter uma manifestação clara em apoio e assumir esses servidores. Era o que tinha, senhor presidente.